Quando falamos de formação estelar, essa constituição que dá nome aos signos, é importante recorrermos a Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tudo que vemos foi feito a partir do que não vemos, ou seja, a partir do invisível. Logo, se há estrelas nos céus como astros, então há também um tipo de estrela no mundo espiritual, porque está escrito que as coisas materiais, elas refletem as realidades espirituais, ou tudo que vemos é uma sombra daquilo que não vemos. As coisas visíveis é o meio que Deus usa para transmitir verdades do reino dos espíritos. Ou seja, Deus vai usar as coisas visíveis para transmitir uma realidade, uma verdade a partir do reino espiritual. E toda mensagem, ela pode ser comunicada pela linguagem verbal ou pela linguagem visual. Então são as duas formas que Deus vai usar para comunicar. Na verdade, não só Deus, mas toda mensagem, ela pode ser entendida a partir daquilo que um fala e o outro ouve, ou a partir de algum sinal, de um símbolo que você vê, você consegue compreender isso. Isaías 6:9, por exemplo, está escrito: vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então, observe o que ele está falando. De fato, vocês ouvem, mas vocês não entendem, vocês vê, mas não percebe. Mateus 13:14 também traz uma ideia. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Ou seja, você pode entender algo a partir daquilo que você vê, como você também pode entender algo a partir daquilo que você ouve. Então, ou você ouvindo ou você vendo, pode se transmitir uma mensagem. Mas a pergunta que viria em contrapartida a isso tudo é: que estrelas são essas no mundo dos espíritos que nós não vemos? Essas estrelas, não temos dúvida, são os anjos. E Deus conhece cada estrela como astro pelo seu nome, mas também Ele conhece cada anjo equivalente a cada estrela. Então, se Deus conhece uma estrela pelo seu nome, existe um anjo que representa essa estrela, um anjo equivalente a essa estrela, que Deus também conhece esse anjo pelo seu nome. Porque tudo que é físico, existe uma realidade no mundo dos espíritos. Então, para tudo que é visível, existe um correspondente no mundo espiritual. Isso é inquestionável. Agora entenda que na formação de cada signo há um trono ou um anjo que rege essa formação estelar. Em Jó 38:7, por exemplo, está escrito: quando as estrelas da alva, observa, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Mas se você olhar Apocalipse 12:4, você também vai perceber: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Mas a pergunta seria: por que é que a Bíblia chama anjos de estrelas? É simples, é porque os escritores sabiam e eles entendiam dessa comunicação. Se há uma estrela brilhando no céu, logo há um anjo equivalente a essa estrela, que rege aquela estrela. Os escritores entendiam dessa comunicação. E nós, como homens e mulheres de Deus, também precisamos ficar atentos aos sinais. Nós precisamos também nos atentar a essa comunicação espiritual. Mas fique atento quando eu falo a respeito de anjos equivalentes a essas estrelas, porque não é qualquer anjo. Na aula final, na última temporada, nós vamos falar de batalhas espirituais. E lá eu vou falar muito sobre esses tronos, então fique atento. Mas a ideia aqui é fazer com que você entenda que as coisas que são visíveis comunicam verdades invisíveis. É por isso que nós vamos voltar agora no Salmo 19. E lá vocês serão capazes de compreender melhor essa ideia que nós estamos tentando passar e comunicar aqui diante desse treinamento aqui. Se voltarmos a Salmos 19:4, está escrito: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento, ele anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia,
e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Observa, não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Aqui em Salmo 19 está muito claro que Deus utilizou os céus e tudo que nele há para informar essas verdades até aos confins da terra, mesmo sem palavras e sem sons. Mas como ele fez isso? Apenas através das imagens, apenas através de figuras. Observa que os símbolos, eles transmitem mensagens que são capazes de transcender povos, línguas, culturas e gerações. E não há dúvidas que Deus cientificou o Evangelho nas estrelas. Nós não temos dúvida disso. E desde Gênesis 1,14, nós já vimos esse prenúncio de Deus nos céus. Observa. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e para anos. Ao lermos esse texto de Gênesis 1,14, geralmente pensamos nas estações do ano, né? Verão, outono, inverno, primavera, e nos dias das semanas, meses e anos. Porém, ao lermos com atenção, veremos que os luminares, eles têm 4 utilidades, e não 2. Primeiro, sinais, tempos determinados, dias e anos. Quando Deus criou os luminares, ele deixou claro o objetivo pelo qual ele está criando esses luminares. Primeiro, para fazer separação entre dias e também anos, ou seja, para a contagem de tempo, o que conhecemos como movimento de rotação e translação da Terra ao redor de si mesmo e ao redor do Sol. Mas também ele tem o objetivo ao criar os luminares para tempos determinados. E tempos determinados têm um objetivo, qual é? Descrever um tempo marcado, uma cerimônia determinada, um lugar específico ou um povo definido. O alvo de Deus era que os corpos celestes, além de seus espetáculos astronômicos e físicos, também servissem como sinais para indicar algo ou para indicar alguém. A palavra sinais no original é otote. Os sinais são para comunicar mensagens que não são faladas, mas vistas e interpretadas. Então, para que eu preciso de um sinal? O sinal é para que eu consiga entender uma mensagem, mesmo sem essa mensagem ser falada. Como, por exemplo, você chegar em um estacionamento e você vê aquela placa lá de vaga especial. Não precisa ninguém te falar que ali é uma vaga especial, porque a mensagem, aquele símbolo que está ali, já comunica com você uma mensagem. Essa palavra sinais ou otote é usada várias vezes na Bíblia. E para que essa palavra sinais é usada na Bíblia? Para expor algo pelo qual uma pessoa ou grupo está exclusivamente marcado. Ou seja, a palavra sinais está marcando uma pessoa ou está marcando um grupo. Essa é a ideia. É para marcar algo, para marcar uma pessoa, para marcar um grupo. Por exemplo, em Gênesis 4,15, tem uma revelação muito poderosa. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim. Sinal é otote, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Essa marca que Deus colocou em Caim, esse sinal, comunicava algo. E toda vez que alguém o via, as pessoas já entendiam esse sinal, entendiam esse recado, lia essa mensagem simplesmente através do sinal que Deus colocou em Caim. E sinal ou otote é algo visível, é algo que você consegue ver. Logo, esse sinal na testa de Caim é o tetagrama do nome do Eterno. Ou seja, é o mesmo sinal que o sumo sacerdote em Levítico colocava na testa do bode expiatório para deixá-lo no deserto para morrer sozinho. Então, o sinal é o mesmo. Então, qual é o sinal que Deus colocou em Caim? É o tetagrama do nome do próprio Deus. É o mesmo que era colocado no bode expiatório. E para que então que o Eterno colocou esse sinal? O objetivo era o mesmo. Todo nômade ou habitante do deserto, quando via esse bode expiatório, na sua testa o nome de Yahvé, todo nômade sabia que aquele era o bode expiatório.
E esse sinal na testa do bode transmitia um recado. Qual era o recado? Eu não posso tocar nele. Eis o motivo que ninguém podia tocar em Caim, porque essa é a marca, esse é o sinal, esse é o otote, era o nome do próprio Deus. Então todas as referências para otote, sinal ou marca, é sempre algo visível. Em grego, em Apocalipse 13, aponta para a marca da besta, quando diz: e faz todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Logo, se a marca da besta for um chip que não dá para ver, será algo que contradiz o que a Escritura diz, porque o texto é sobre algo visível. Sinal é algo que se vê. Mas a ideia que estou trazendo aqui é só para entendermos Gênesis 1,14, que sinais é algo visível, ficando claro que Deus colocou sinais no céu no momento da criação, com o objetivo, comunicar uma mensagem. Então, Gênesis 1,14, quando diz que Deus criou os sinais, Ele colocou os sinais lá no céu, Ele estava colocando uma mensagem no céu. E mesmo existindo bilhões de estrelas, Deus nomeou cada uma delas. E isso fica claro em Salmo 147,4, quando diz: conta o número das estrelas e chama-as a todas pelos seus nomes. Algo importante de se observar é que os animais, Deus designou para Adão para que ele mesmo desse nome, mas as estrelas não. As estrelas, o próprio Deus as nomeou. E durante milênios, as estrelas sempre foram vistas como gravuras ou sinais. Veja que em Jó 9,9, o Senhor mesmo fez a Ursa Maior e a Ursa Menor, o Órion e os 7 estrelas, ou as Pleiades, e as recâmaras do sul. O Senhor Deus, Ele formou as constelações de uma forma proposital, a fim de que elas transmitissem uma mensagem. Tendo em vista que constelações significa figuras estelares. O livro de Jó é o mais antigo livro da Bíblia. Enquanto que Gênesis, ele data por volta de 1400 a.C., Jó, ele data por volta de 2150 a.C. E sabido disso, temos o registro de mais de 4 milênios com o nome de algumas constelações. Em Jó 9, por exemplo, e o fato de Jó registrá-las só confirma que elas já eram conhecidas não só por Jó, mas por seus contemporâneos, o que lhes confere uma antiguidade ainda muito maior. Deus não só formou as estrelas, mas as posicionou de forma a exibir suas próprias figuras, que são conhecidas e respeitadas há milhares de anos. Eu estou te dando todo esse plano de fundo para você compreender a base do nosso assunto em questão, que são os signos zodíacos à luz da Bíblia. Todos esses sinais que estamos falando apontam para os signos do zodíaco. À vista disso, uma das funções desses luminares seria o de exprimir outra coisa, além da sua natureza e atribuição natural. Ou seja, além de apenas exibir a sua beleza ou ornamentar o céu, existia algo muito mais profundo nas estrelas, além de apenas ser um ornamento estelar. Esses sinais trazem um indicador de que uma coisa corresponde a outra coisa. O que me despertou interesse pela revelação do Evangelho nas estrelas foi quando li Jó 38, 31 e 32. Está escrito assim em Jó, capítulo 38, verso 31. Ou poderás tu atar as cadeias das Pleiades, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos. Primeiro, esse texto me deixou pensativo, mas depois ele me deixou em choque. Mas em seguida, esse texto me deixou fascinado. E o que está acontecendo aqui é que o Senhor, ele aparece a Jó em um redemoinho, e em seguida Deus lhe faz por volta de 50 perguntas. E ele mesmo cita as constelações das Pleiades: Órion, Ursa Maior, Ursa Menor. Mas em meio a essa lista de constelações, ele faz citação aos signos do zodíaco. E isso está no verso 32 do capítulo 38. Mas o que são os signos dos zodíacos, afinal? Os signos do zodíaco são as 12 constelações principais, a saber, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touros, Gêmeos, Câncer e Leão. Esses são os 12 signos dos zodíacos. A palavra hebraica para signos dos zodíacos é Mazarot, que são os sinais representados pelas constelações celestes, também chamados de signos do zodíaco. A palavra zodíaco é interpretada habitualmente como roda dos animais
ou ciclo da vida, pois acreditam que sua raiz vem do grego zoe, que significa vida, ou zu, que significa animais. Mas essa interpretação não fecha. Ela não pode estar exata simplesmente pelo fato de que, uma vez que nas próprias constelações não temos apenas seres vivos ou só animais, como por exemplo a constelação Libra, que é representada por uma balança. Na verdade, a palavra zodíaco significa um caminho. A palavra zodíaco significa um caminho. Isso porque quando o planeta Terra faz o seu giro anual em redor do Sol, o que conhecemos como movimento de translação. É como se o Sol, do ponto de vista da Terra, é claro, né, olhando de baixo para cima, estivesse em movimento em relação ao universo que permanece parado. E esse caminho do Sol entre as estrelas atravessa as 12 constelações zodiacais no período de 12 meses. A expressão signos do zodíaco nunca teve nenhum sentido astrológico ou místico. Apesar da astrologia usar os signos dos zodíacos desde a antiguidade de maneira corrompida, não tem relação os signos zodíacos com a astrologia. Mas devido à associação que a astrologia fez aos signos dos zodíacos, pensamos ser sua origem astrológica. Porém, o que os astrólogos fizeram foi apenas danificar o propósito original pelo qual os signos dos zodíacos foram criados. Com tudo que já aprendemos até aqui, cabe a pergunta: quem criou os signos do zodíaco? Foi Deus? Foi o diabo? Ou foi o homem? É o que falaremos nos próximos episódios.